Olha, um dia histórico, um daqueles dias que eu fico triste de não estar no Brasil. O Lula e o Geraldo Alckmin lançaram sua candidatura. O Alckmin não estava lá em pessoa porque ele testou positivo para a Covid, mas ele fez um discurso, vou até mostrar uma parte do discurso do Alckmin que foi também histórico. O Alckmin foi aplaudido de pé no discurso dele 2 vezes. Durante o discurso, aplaudiram o Alckmin de pé 2 vezes e ele foi aplaudido mais de 10 vezes. Para quem não sabe, fala, mas o Alckmin não sei o quê, em 2002. Quando o Lula lançou a candidatura com o Zé Alencar vice, Zé Alencar que hoje eu duvido que tenha alguém que não goste do Zé de Alencar, que foi um excelente vice do Lula. O Zé de Alencar foi vaiado. Ele foi vaiado. O Alckmin foi aplaudido mais de 10 vezes e 2 de pé. Só para você ter ideia do tamanho da mudança. Então quem tá aí, mas eu não sei, o Alckmin isso, o Alckmin aquilo, pois saiba, o Alckmin já está acolhido porque ele está do lado da democracia. E o Lula já lançou a candidatura já pensando em vitória no primeiro turno, para não ter segundo turno, para não ter margem para golpe, não ter margem para fake news, não ter margem para militar vagabundo ficar ameaçando a democracia. E o Lula tá já fazendo as articulações e agora, eu vou falar uma coisa, agora vai pesar a responsabilidade dos candidatos da terceira via. Ciro Gomes, Simone Tebet, João Dória, eles têm alguma responsabilidade com a democracia? Ou, por puro ego, eles vão ajudar o Bolsonaro a tentar chegar no segundo turno, a ter uma vitória menos, a ter uma derrota menor do que seria e a tentar dar um golpe. Porque vamos lembrar de uma coisa é o Lula ganhar no primeiro turno com 60% dos votos e o Bolsonaro ficar com cara de bunda. Outra coisa é ter segundo turno, ser vir uma guerra, segundo turno é trocação de pancada dos dois lados, toda a grande mídia contra o PT, o Bolsonaro até perde, mas fala, foi fraude, e dá um golpe. Isso é outra coisa. Então, agora está pesando a responsabilidade nos candidatos da terceira via e a articulação do Lula exatamente mirando isso, para que esses candidatos saibam que se tiver alguma tentativa de golpe, se o Bolsonaro acontecer uma desgraça, ele ganhar a eleição, ou se a derrota dele não for grande o suficiente e ele conseguir a narrativa de que foi fraude, a culpa é desses candidatos que estão aí sabendo que não vão ganhar, mas cada voto nesses candidatos é um voto a menos no Lula, ou um voto a menos em branco e nulo, e é um voto a mais para ajudar o Bolsonaro a chegar no segundo turno. Vou mostrar aqui algumas coisas do lançamento da candidatura do Lula, falar das articulações que ele está fazendo, porque o Brasil vai voltar a sorrir. Mas antes, olha, um segundo, se você é Lula 2022, inscreva-se aqui no Plantão Brasil, porque aqui, ó, aqui a gente vai para cima do Bolsonaro todos os dias. Tem gente que fala, Thiago, mas tem tanto... Eu li um comentário aqui no Plantão Brasil, Thiago, mas tem tanto youtuber, tem jornalistas que falam mal do Bolsonaro e tal, e você sofre mais ameaças que eles, por quê? Eu vou explicar uma coisa. O Plantão Brasil, só no mês de abril, dados de abril, tá? Foram quase 20 milhões de visualizações de vídeos, só no mês de abril, 17,9 milhões. No canal Thiago dos Reis, que é o segundo canal, que são os mesmos vídeos, só que com cortes, os vídeos são mais curtos, foram 2 milhões de visualizações. No TikTok, foram mais de 15 milhões. E lembre-se, o TikTok fura a bolha. O TikTok, ele vai para todo mundo. Inclusive, quando o Carlos Bolsonaro mandou a Polícia Federal me investigar e a ABIN começou a me perseguir, foi por conta de um vídeo no TikTok que deu 3 milhões de visualizações. Depois daquele vídeo, eu lembro que eu saía na rua, as pessoas olhavam pra mim. Eu falei, putz, agora todo mundo me conhece por causa do TikTok. Mas pra você ter ideia, no Twitter foram mais de 8 milhões de contas diferentes, ou seja, pessoas diferentes alcançadas, isso só em abril. Fora os outros. Não tem nenhum outro youtuber, nem jornalistas da grande mídia que tem tanto alcance em todas as redes sociais. Você pode até falar, nossa, tem, vamos supor, uma Miriam Leitão aí da vida, só que esses jornalistas ganham fortunas há mais de 20, 30 anos para mentir para a população. Os políticos que estão lá em Brasília, eles têm segurança, têm escolta, tem tudo. O próprio Lula tem uma segurança muito boa, tem gente que fala mal da segurança do Lula, mas não, a segurança dele é boa, viu? O Lula tá se cuidando, o Lula não é tonto, não é tonto. Ninguém ganha 4 eleições sendo tonto. Eu não tenho segurança nenhuma, e eu tive que mudar, não porque eu quis, mas eu tava morando num lugar em Maceió que realmente não tinha segurança nenhuma, e um agente da BIM queria ser meu vizinho. Eu falei, nem ferrando que eu vou. Quando eu descobri aquilo, eu falei, eu vou zarpar daqui, sou maluco. Pois bem, eu peço aí a sua inscrição no canal. Agora vamos falar da candidatura do Lula. O Lula fez um discurso, assim, perfeito. Parte do discurso ele leu. Eu vi a grande mídia, é incrível como a grande mídia já está embarcando no bolsonarismo. Eu não sentia isso desde 2016, desde 2018, com certeza, mas 2016 tinha parado um pouco. E principalmente desde que o Bolsonaro assumiu, não sentia nada disso, que é o quê? A grande mídia distorcendo tudo que acontece no PT, tudo que acontece com o Lula, todas as falas do PT, de candidatos do PT, de qualquer petista, e sempre achando coisas negativas nisso. É o mesmo clima de quando o Lula e a Dilma estavam no poder. O mesmo clima. E o mesmo clima de 2018, quando a grande mídia embarcou 100% no bolsonarismo, e muita gente até de esquerda não percebeu isso. Eu lembro que eu fiz até uma matéria, é raro eu escrever as matérias
do site do Plantão Brasil, mas eu fiz uma matéria eu mesmo com prints do site do UOL, falando, ó, o UOL virou um panfleto bolsonarista, olha isso. Você entrava na capa do UOL, era 14, 15 matérias positivas ao Bolsonaro, 5 ou 6 negativas ao Haddad, 2 ou 3 neutras sobre qualquer outro candidato. Era isso. Não tinha nada negativo do Bolsonaro. Aí você entrava no dia seguinte, a mesma coisa. E no outro, a mesma coisa. Aí você ia você assistia o Jornal Nacional, a mesma coisa. Era assim, e isso tá voltando. Aí, ó, olha só, o Lula lançou a candidatura, eu vou mostrar um trecho do discurso dele, que eles estão fazendo muita piada com o fato de que o Alckmin sempre foi chamado pela esquerda, pelos opositores dele, de picolé de chuchu. Por que chuchu? Porque chuchu não tem gosto de nada, né? E picolé de chuchu é um picolé, é um sorvete, é gelo, é gelado, é frio e não tem gosto. Aí olha só parte do discurso do Lula. Inclusive, saio daqui, Haddad, na expectativa de que nós vamos comer chuchu com Lula. Saio daqui e acho que a nossa companheira Bela Gil pode abrir um espacinho no restaurante dela só para servir, sabe? Lula e chuchu, que eu acho que vai ser um prato predileto em todo o ano de 2022. E esse prato se tornará o prato da moda no Palácio do Planalto a partir das eleições. O vídeo tava tremendo porque eu tava rindo enquanto eu reassistia pela 5ª vez esse trecho aí. Eu acho que o restaurante da Bela Gil é vegano. Acho, não tenho certeza. Mas ela podia abrir uma exceção para Lula com chuchu. Aí, olha só como a grande mídia retrata. Tá aqui Lauro Jardim, do Globo. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aí para você, ó. Chapa Lula-Alckmin tem apoio de 7 partidos, menos o que o PT tinha em 2010 e 2014. Pronto, ele consegue pegar um evento histórico que tava lá, tinham 7 partidos, tinha gente de esquerda, gente de centro-direita, o Alckmin como vice do Lula, para você ter ideia de como a frente contra o Bolsonaro é ampla. Aí vai lá a Globo e põe isso. Estava na capa do Globo hoje. A primeira notícia era Lula lança candidatura, aí a segunda era a matéria do Lauro Jardim, sem citar o nome dele, mas só o título. Chapa Lula tem 7 partidos, quer dizer, uma coisa negativa. Aí a terceira também era negativa. Aí a quarta também era negativa. Quer dizer, eles pegam um evento e pinçam, com pinça mesmo, coisa negativa. Aqui, achamos como estão fazendo e estão enganando muita gente de esquerda, muita gente bem intencionada está sendo enganada e eu não vi isso em quase nenhum outro canal. Eu tô aqui encampando isso, falando, olha, mostrando a realidade. A mídia pega discursos do Lula de 1 hora, 1h30, 2 horas, eles pinçam trechos de 30, 40 segundos, às vezes até menores, tem trecho ali, um trecho sobre os policiais tinha 15 segundos, numa fala de 2 horas. E aí eles pinçam aquilo fora do contexto. Se você vê o contexto inteiro da frase, 2, 3 minutos, você entende o que ele quis falar. Mas aí eles pinçam fora de contexto pra falar, ó, o Lula tá cometendo gafe. Falou que policial não é nem gente, ó. Falou que ó, o Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia. Quer dizer que polícia não é gente? Se você ver a frase inteira, ele estava falando de milicianos, ele usou uma palavra errada. Mas num discurso de 1h30, a pessoa falar uma palavra errada, ó, eu vou falar. É difícil a pessoa falar uma palavra errada apenas em 1h30. E esse é o Lula. Aí eles falam, o Lula tá gagá, o Lula tá falando só besteira. Se ele falar isso, e aí a grande mídia dá a ideia. Eles dão a ideia, eles plantam a ideia na sua cabeça. É Inception, tem um filme com o Leonardo DiCaprio, que inclusive, se fosse brasileiro ia votar no Lula, tá lá sempre contra o Bolsonaro, que se chama, em português, A Origem, se eu não me engano. Em inglês é Inception, que eles implantam a ideia na cabeça de uma pessoa. É isso, a mídia implanta a ideia, que é o seguinte, se o Lula falar muita besteira, as pessoas vão votar no Bolsonaro por causa das besteiras que o Lula fala. E aí muita gente acredita. Muita gente de esquerda tá acreditando. A gente fala, nossa, é real, o Lula tem que parar de falar. Aí vem gente como o Pedro Doria, que é um cara de direita, um cara que cravou 17 na urna, deve ter até quebrado a urna eletrônica que ele votou, de tão forte que ele cravou 17. O cara que sempre foi antipetista, faz um vídeo e mais de 20 pessoas me mandaram aquele vídeo falando, olha, ele tá com dicas pra comunicação do Lula. Você pega o vídeo, é um punhado de mentiras, assim, ele pega a informação e ele simplesmente é fake news, simplesmente fake. Ah, porque o Lula ficou, o Lula e o Alckmin só há 1 ano com a candidatura, não estão, lançou hoje inclusive. O Lula começou a circular que o Alckmin seria o vice do Lula em novembro, e o Alckmin deu o sim em dezembro, ele falou que o Lula ficou 1 ano, tipo, mentira, simplesmente fake news. Aí ele fala, você pega o vídeo inteiro dele e ele fala o seguinte, pois bem, a solução é o Lula parar de falar. Cala a boca, Lula. É praticamente essa a solução para um cara antipetista que finge que quer ajudar. Inclusive é isso, a direita planta gente para manipular as pessoas de esquerda e dar esse tipo de opinião. E plantam ideias. Você nunca viu gente da direita, lá em 2018, falar, se o Bolsonaro falar tanta besteira assim como ele tá falando, ele fala muita ou não fala? Comenta aí você, o Bolsonaro fala besteira assim ou não? Eu vou ler os comentários. Comenta.
Ah, mas se o Bolsonaro falar tanta besteira, as pessoas vão ser obrigadas a votar no Haddad. Você nunca viu alguém da grande mídia falar isso. Mas como Lula, nas últimas semanas, toda hora, embarcaram no antipetismo 100%. Aí tem uma parte do evento também que eu vou falar, essa é uma das vezes que o Alckmin foi aplaudido de pé pelos petistas, coisa que eu vou te lembrar, se você esqueceu o que eu falei 10 minutos atrás. O Zé Alencar, que é um vice que é unanimidade, você não achou uma pessoa no PT, na esquerda, que diga o Zé Alencar foi um vice ruim pro Lula, o Zé Alencar era um cara ruim, o Zé Alencar foi vaiado em 2002, antes da eleição, quando ele foi anunciado como vice do Lula, tá? Ele foi, em pessoa, não tinha Covid e tal, ele foi vaiado no PT. O Alckmin foi aplaudido de pé. Aqui é um dos momentos do Alckmin, para você ver o clima que tá. Eu quero começar por dizer que nada, nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença do presente, nem as disputas de ontem, nem as eventuais discordâncias de hoje ou de amanhã, nada, absolutamente nada, servirá de razão, desculpa ou pretexto para que eu deixe de apoiar e defender, com toda a minha convicção, a volta de Lula à presidência do Brasil. Tá aqui Alckmin. E aí, parar um pouquinho, pausa aí para aplaudir esse trecho aí do discurso do Alckmin. E ele mostra, tem divergência? Tem, já teve, mas o Lula será o presidente do Brasil. E agora a parte do Alckmin na campanha vai ser a seguinte, muita gente começou a falar, o que o Alckmin vai fazer? O Alckmin, ele é um cara que sempre teve na direita, né? Centro-direita, o PSDB, mas a direita, vamos falar a verdade. E o Lula é um cara de esquerda. O Alckmin, ele vai, a partir de que ele se cure da Covid, que vai demorar talvez uma semana no máximo, o Alckmin vai começar a ter agenda com ruralistas, que são bolsonaristas, com associações empresariais, que são, eu falei que o Lula, ele quer muito apoio do PSD, que é o partido do Kassab, PSD de dado, não PSB, que é o do Alckmin. Porque é um partido que tem ligação com muitas associações de empresários, e os empresários estão votando no Bolsonaro. Se só empresários votassem, o Bolsonaro ganhava no primeiro turno com 80% dos votos. Principalmente micro e pequenos empresários, eles são manipulados, eles não sabem que a culpa do negócio dele tá indo ruim é culpa do Bolsonaro. Eles pensam o seguinte, tem que ter menos direito trabalhista, porque o meu problema, um dono de restaurante, o meu problema é que eu tô pagando muito pros garçons. O meu problema é que eu tô pagando o FGTS pros garçons, não devia ter isso. O meu problema é que eu tô pagando imposto no salário dos garçons. Se você tirar esse imposto, eu ganho 5, 6, 7 mil reais por mês a mais. Isso já ia me ajudar. Ele não pensa que o problema dele, na verdade, não é que ele tá pagando pro garçom demais. Não é o salário que tá aumentando, que aumentou durante o governo do PT, não é isso. O problema dele é que as pessoas não têm dinheiro para ir pro restaurante. O empresário não sabe disso. O empresário está sendo manipulado. O dono de loja, ele pensa, mas eu tenho que pagar aqui, o meu funcionário ganha R$1.500 por mês, mas na verdade eu gasto 3 mil com ele, porque eu tenho que pagar todos os direitos dele, e ele não pensa, ele não sabe que o problema não são os direitos trabalhistas do funcionário, não é o salário que para ele tá alto demais, merecer mais baixo. O problema é que as pessoas não têm dinheiro para irem na loja dele. Se as pessoas tiverem dinheiro, ele não vai ter um funcionário, ele vai ter 2, 3, 4, 5, 10, 15, ele vai poder pagar o triplo para os funcionários, e mesmo assim ele vai tirar férias lá nas Maldivas, no Caribe, não sei onde, porque ele vai estar ganhando muito mais do que hoje. Essa é a tarefa do Alckmin na campanha. Ele vai se reunir com associações empresariais, vai se reunir com ruralistas, vai se reunir inclusive com militares, que o PSDB tem muito contato com militares, vai reunir com todo mundo e falar, gente, é Lula. Vamos de Lula. E eu garanto, porque o Alckmin foi governador de São Paulo, foi um cara de direita que teve contato com essas áreas por muito, muito tempo, foi até candidato à presidência lá em 2006, e ele vai falar, eu tô falando, é com o Lula. E se eu, Alckmin, tô falando que o Lula é a solução, quem vai falar que não é? Então, essa vai ser a tática do PT para a campanha. O Lula vai fazer campanha de um lado, falar para toda a população, para as massas, para a esquerda, para todo mundo, e o Alckmin do outro. E os outros candidatos da terceira via, você vê que Ciro Gomes, João Dória e Simone Tebet, eles têm projetos pessoais. Eles que estão acima, eles colocam o projeto pessoal deles acima da democracia do Brasil. E no caso do Ciro Gomes eu vou falar novamente, e nenhum outro canal de esquerda fala, que eu assisto quase todos. O Ciro Gomes é uma pessoa da direita, infiltrado na esquerda, infiltrado há muito tempo na esquerda. Se você pegar as notícias do Ciro Gomes, quando ele, Ciro Gomes, foi ministro da Economia do Brasil, você vai ver as desgraças que o Ciro Gomes fez na economia do Brasil e as privatizações que ele enfiou. Muitas delas privatizações que você fala, você vende uma empresa que vale 10 bilhões por 1 bilhão, esse é o cara de esquerda, que está infiltrado agora na esquerda, e você vai nas redes sociais do Ciro, de cada 10 posts, 9 são críticas ao Lula. Eu falo, quem está criticando o Lula hoje, primeiramente ele não quer ganhar voto, né? Porque você está criticando o Lula,
ele consegue ranço de 60% da população. Segundo, quem critica Lula hoje tá apoiando o Bolsonaro. Essa é a verdade. Ele faz uma crítica contra o Bolsonaro, só que o público dele já não gosta do Bolsonaro. Então não adianta nada fazer crítica ao Bolsonaro. Essa é a mais pura verdade. Eu não vou colocar o carro de som aqui hoje, que o vídeo já tem 16 minutos. Hoje eu falei, hein? Nossa senhora. Então, inscreva-se aqui no canal. Apoie aqui o Plantão Brasil. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ah, e uma coisa, o Lula vai ter uma lista de candidatos a deputado federal. Tem muita gente que pede, Thiago, seja candidato, seja candidato. Eu penso, eu gosto quando eu vejo os comentários, é um elogio muito legal de ver, tudo mais. Eu penso assim, tem muita coisa pra colocar na balança, eu tenho empresa, eu não tô nem no Brasil hoje, ó, o tanto de evento importante que tava no Brasil, e eu perdi. Eu sou extremamente ameaçado no Brasil, assim, extremamente, já falei aqui no começo do vídeo, mais do que a maioria das pessoas de esquerda. Eu não tenho segurança, tudo mais, mas eu penso que seria uma maneira de lá de dentro fazer um esquema de comunicação muito grande para apoiar o Lula, porque a mídia já começou a criticar tudo que o Lula faz e a partir do ano que vem vai ser 100 vezes pior. E se eu estivesse lá dentro, eu penso assim, quando eu falo, mas talvez eu conseguiria fazer, tem mais uns 20 Thiagos dos Reis que não dá para fazer hoje, exatamente por conta de tudo que tá acontecendo. É isso, falou.